Bom dia, tudo bem, amados irmãos? Graça e paz, tudo bem? Eu iria fazer um vídeo, mas eu achei melhor a gente conversar. Mas depois eu consigo até baixar o vídeo também. E eu queria muito conversar sobre um vídeo no YouTube que eu vi do excelentíssimo Caio Fábio. Eu não acompanho ele nas redes sociais, já vi algum material dele, alguns vídeos, umas lives. Por último, agora ele teve uma live aí com um tal padre Fábio de Mello, que é outro que para mim, ele também não toma um posicionamento se sai logo da igreja católica, ou se vai para protestante, ou se, não sei, o que ele pretende. É um padre aí que já gerou muita polêmica aí por aí, né? Inclusive, mulherada daí em cima dele, ele aceita a torto direito aí. Não é essa. A questão é o seguinte, vamos lá. Eu vou tentar explicar da melhor forma possível para vocês entenderem o que eu quero falar aqui, certo? Então vamos lá. Se de repente um filho meu fica doente e eu não tenho dinheiro para comprar o remédio que o médico passa para o meu filho, certo? Então eu não tenho essa grana para ir lá comprar o remédio que o médico passou. Isso me dá o direito de ir numa farmácia e roubar o medicamento? Se um dia me faltar um dinheiro para mim pegar um ônibus, eu não tenho dinheiro para o passe, mas eu preciso ir até aquele lugar. Eu não tendo dinheiro e preciso, isso me dá o direito de pular a roleta? Se uma pessoa vem e me agride no meio da rua, ou me confunde com alguém e me dá um tapa na cara, a pessoa vai e literalmente faz uma agressão contra a minha pessoa. Isso me dá o direito de matar a pessoa? Se eu sou um cara feio e não consigo arrumar uma mulher bonita, isso me dá o direito de cobiçar a mulher do próximo? Graça e paz, irmão Lívia. Aonde eu quero chegar com essa conversa? Eu quero ser bem breve, eu não quero passar muito tempo aqui falando sobre isso. O que eu quero dizer é o seguinte. O senhor Caio Fábio, num vídeo que eu vi agora há pouco pelo YouTube, ele se posicionou da seguinte forma sobre um discípulo dele que confessou para o Caio Fábio que, devido ao câncer da mulher dele, a mulher dele está com câncer, desse discípulo do Caio Fábio, ele confessou para o Caio Fábio que, devido ao câncer que a mulher dele tem, ele está em adultério com outra mulher. E eu pensei que o Caio Fábio ia se posicionar da seguinte forma. Eu pensei que ele ia falar assim, olha, meu filho, o jeito dele explicar as coisas lá de um jeito estranho lá. Olha, o que você está fazendo não está certo, não está correto, a tua esposa não merece isso. Você tem que estar junto com a tua esposa está com câncer, ela não merece estar passando por isso agora. Não. Pasmem o posicionamento do nosso querido, ilustre Caio Fábio. Olha, meu filho, eu entendo você. Eu entendo o teu adultério. Nessas circunstâncias, realmente é difícil. Então, é compreensível você estar em adultério. Essas são as palavras do Caio Fábio no vídeo. É certo isso, irmãos? É esse um posicionamento de um homem que se diz pregador da palavra de Deus? É esse o posicionamento de uma pessoa que tem inúmeros seguidores na rede social, que se diz de Cristo?
É esse o posicionamento? É isso? Eu queria lembrar vocês de alguns episódios da vida de Jesus e dos apóstolos. Jesus, quando tem aquele encontro com a mulher cananeia, Jesus olha para a vida daquela mulher e fala assim: 5 maridos tivestes, e esse agora que você está não é o seu marido. O que Jesus quis dizer para ela? Você teve 5 maridos, só que esse que você está agora não é o teu marido. Se Jesus disse isso para ela, Jesus está passando a mão no dizendo que você está em adultério. Sabe aquele paralítico do tanque de Betesda? Primeiro Jesus cura ele no sábado. Ele vai ao templo, após Jesus curar ele, ele vai ao templo, se apresenta para os sacerdotes. Os sacerdotes perguntam para ele: por que você está carregando o teu leito, se hoje é sábado? Ele olha para os sacerdotes e fala: aquele que me curou disse para mim: levanta-te, caminha e carrega seu leito e vai para casa. Mas daí os fariseus perguntaram: quem é esse homem que falou para você, levanta-te, pega o teu leito e anda e vai para casa? Ele não soube responder porque ele não conhecia Jesus. Quando ele saiu do templo, Jesus se apresentou para ele. E Jesus falou o que para ele? Ele falou o seguinte: olha, veja que você está curado. Vá. E não peques de novo, para que coisa pior não te suceda. Ou seja, vou resumir aqui em texto mais popular. Vá embora e olha só, não faz isso de novo, não cometa mais esses pecados, para que coisa pior não aconteça na sua vida. Quando a mulher que foi pega em adultério pelos fariseus, eu não sei, há teólogos que afirmam que os fariseus estavam tentando fazer uma cilada para Jesus, e eles vêm com a mulher em adultério, né, e chegam para Jesus e falam assim: mestre, olha só, pegamos essa mulher em adultério. A lei de Moisés diz que se a gente pegar tal ato, a mulher cometendo tal ato, ela deve ser apedrejada. O problema é que, olha só, trouxeram uma mulher para Jesus, não sei se eles estavam experimentando Jesus, ou se realmente era uma cilada para pegar Jesus dizendo alguma coisa contrária à lei de Moisés, ou realmente a mulher foi pegando adultério. Só o seguinte: a lei de Moisés diz que os dois que foram pegos em adultérios deveriam ser apresentados. E cadê o homem? De duas, uma. Ou o homem não existia na parada e isso era um plano para pegar Jesus, burlando a lei de Moisés, ou essa mulher foi pega em adultério com algum dos principais ou até mesmo um fariseu. Mas enfim, isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que eles levaram a mulher, na presença de Jesus a mulher. Chegando lá, Jesus olha, vê o caso, né, e fala a seguinte frase: aquele que tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Então, foi se retirando aquele pessoal em volta da mulher e de Jesus, ficando só Jesus e a mulher. E o que Jesus disse para a mulher? Qual é o conselho que Jesus dá para a mulher? Jesus dá o mesmo conselho na revelação do Apocalipse para João, lá no capítulo 22. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros. E Jesus, como ele é o legislador da igreja, e naquele tempo ele era o Messias, ele disse para a mulher assim, e ainda é o Messias, ele disse o seguinte para a mulher: vá, não peques mais. Provavelmente para Jesus dizer aquilo para a mulher, eu vou ficar com a hipótese que ela foi pega realmente em adultério. Porque Jesus não ia perder tempo com aquilo. Porque se Jesus queria dar uma lição nos fariseus, ele só ia dizer que aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ele não ia perder nem tempo de falar nada disso para a mulher. Mas ele disse: vá, e não peques de novo. O grande problema de hoje em dia
é que tem irmãos que eu amo, e amo mesmo, de coração, que seguem Caio Fábio. E depois, contra esses ensinamentos, principalmente de Caio Fábio, que para mim, ele não passa de um libertino, que diz que saiu do sistema religioso, mas criou um outro sistema para ele mesmo, onde agora tudo pode. Não, Jesus não condena ninguém. Não, Jesus não é juiz. Não, Jesus, ele falou aquilo que lá em Apocalipse 22, que ficaram de fora os cães, os adultos, os feiticeiros, os idólatras, isso, e esses ficaram de fora do reino. Esse Jesus que fala isso, o Caio Fábio alega que não, que Jesus vai perdoar todo mundo, que pode fazer o que quiser. Eu até, é engraçado, irmãos, eu apelidei isso há muitos anos atrás, até quem me acompanha há tempo aqui, a irmã Olívia, o pessoal que me acompanha já há algum tempo, eu apelidei isso até de um apelido bem engraçado. Isso para mim se chama oba-oba da graça. Por quê? Se abusar da graça. Não é porque Jesus deu a graça que a gente tem que abusar da graça. Até mesmo Paulo de Tarso, ele diz que não é para a gente abusar da graça. A graça não foi feita para ser abusada. A graça foi feita para ser usada quando a gente não consegue atingir a performance de quebrar as leis de Deus. Mas não é, a graça não foi feita para a gente transgredir toda hora. A graça não dá, ele não outorga esse direito de estar transgredindo a todo momento. Cristo diz assim, sede santos porque o Pai do céu é santo. Porque se Jesus não tivesse falado essa frase, então eu até concordaria. Mas não. Jesus dá recomendações severas. A questão do pecado. Os apóstolos também sempre advertiram a igreja primitiva que não deveria andar nessas práticas mundanas. Olha, dá uma olhada na carta de Tiago, que Tiago fala. Que aqueles que são amigos do mundo são inimigos de Deus. Eu não estou aqui para ficar debatendo ou querendo ser mais que o Caio Fábio. A única coisa que eu acho, na minha maneira de ver o evangelho, é que o pregador, aquele que tem seguidores, que gostam de ouvir tal pessoa, tem que ter um posicionamento muito firme diante da palavra de Deus. Certo? Então, assim, eu digo para vocês, esses, Caio Fábio, o tal do padre Fábio de Mello, esses que estão assim passando a mão no pecadinho dos outros, né? Esses terão contas para acertar. Porque se eles ensinam que a prática do pecado é normal, saiba que está indo contra os ensinamentos de Cristo. Dá uma olhadinha no capítulo 5 de Mateus e pega todo o capítulo 5, pega lá o Sermão do Monte. Jesus, ao invés de dizer que podia praticar qualquer coisa, ele vem, pega a lei e fala assim, tá vendo a lei? O que a lei diz? E Jesus estreita mais a lei ainda. E não era só para judeu, não. Porque no meio dos judeus onde Jesus estava ensinando, tinha muitos gentios. Para quem não sabe, Jerusalém era tomada por gentios. Esses gentios também ouviram as pregações de Cristo. Essa história que Cristo, antes de morrer, só pregava para judeus, isso é mentira. Isso é uma mentira. É gente que fala isso, que não conhece a história naqueles tempos que Jesus vivia, aqui na Terra. Ou vocês acham que Jesus só pregou para judeus? A própria mulher que disse que os cachorrinhos se alimentavam da mesa dos filhinhos, ela era gentia. E Jesus curou a filha daquela mulher. Então, amados irmãos, o posicionamento de um ensinador da palavra, o posicionamento de uma pessoa que vai e coloca a cara para bater nas redes sociais para falar de Cristo, desculpa. Se não condiz com o que Cristo ensinou, que isso seja mentira. Que você não aprenda a ser mais um que abusa da graça. Porque a graça não foi feita para a gente violentar ela desse jeito, não.
A verdade é que Cristo trouxe realmente a graça para nós e que isso seja bem-vindo, mas que isso não nos sirva de desculpa para as nossas práticas mundanas e os nossos pecados. Porque a graça não foi feita para isso. Ok? Ô Kleber, deixa seu WhatsApp aí para mim. Eu tô vendo aqui que você precisa falar comigo, irmão. Deixa o WhatsApp aí que daqui a pouquinho eu entro em contato com você, tá ok? Deixa aí, não esquece não. Tá bom? Ou eu deixo aqui o meu WhatsApp. Mas deixa o seu WhatsApp que eu entro em contato com você. Então, amados irmãos, eu vou finalizar aqui dizendo o seguinte. Como você identifica um verdadeiro pregador da palavra? Você identifica o verdadeiro pregador da palavra vendo o que ele prega, se está alinhado com Cristo, se está alinhado com os apóstolos e está alinhado com a igreja primitiva. É óbvio que a gente tem que praticar o amor e não ficar indicando o pecado dos outros. Porque eu, você e tantos outros somos pecadores. Mas a pessoa que vai pregar, levar o evangelho, ela tem que ser um espelho de Cristo. Ou pelo menos tentar ser. Não dizer que o adultério, ou seja qual for o pecado, é normal. Porque até mesmo o apóstolo João, em uma de suas cartas, diz que quem vive costumeiramente pecando não tem o amor de Deus. Se Caio Fábio está passando a mão em cima do adultério de um de seus conhecidos e discípulos, dizendo que isso é uma prática normal, eu sinto muito. Mas isso não pode vir de Jesus. Isso não é ensinamento de Jesus. Isso Jesus jamais ensinou. Jamais. Então, amados, peço para vocês coerência. Peço para vocês cautela. Eu peço para vocês olharem as pregações e compararem com o que as Escrituras nos falam, nos diz. Porque se a gente for ouvindo qualquer pessoa e não averiguando nas Escrituras o que ela está dizendo, se condiz com os ensinamentos do Messias, do Mestre, do único Mestre, do único pastor que é Cristo, se vai contra o que Cristo ensina e Cristo tem ensinado, não pode ser uma prática costumeira e não é normal, desconfie dessa pessoa. Que em nome de Jesus você tenha discernimento de chegar e pegar as Escrituras e falar assim, esse pregador aqui não condiz com a verdade em Cristo. Eu sinto muito, amados, eu não venho aqui para tentar levantar discórdia. Você quer ouvir Caio Fábio? Então eu vou dar um conselho para você. Retenha o que é bom. Até mesmo Paulo de Tarso disse que é para a gente reter o que é bom. Por exemplo, nas cartas dele tem muitas coisas que eu não concordo, mas eu retenho o que é bom. Assim, como muitos pregadores hoje em dia, até mesmo aqueles que têm até um embasamento teológico bom, mas que são aí os mercenários da fé, algumas coisas até a gente retém deles também. Mas não as suas práticas. E detalhe, desde que vá contra os ensinamentos do próprio Cristo, se você comparar lá e ver que não é, e dá para comparar, sinto muito, irmãos. Mas você dá ouvido para isso, e além de tudo, proteger os tais na rede social, de unha em dente, por favor, vamos ter um pouquinho mais de coerência, irmãos. Eu não digo isso para afrontar ninguém, não. E muito menos quero perder a convivência dos meus irmãos que estão aqui. Mas eu aceitar que um irmão na rede social proteja Caio Fábio e ache que ele traz alguma coisa de bom com essas doutrinas que ele ensina, que são libertinas, não são... Ter liberdade em Cristo é uma coisa. Agora, libertinagem e dizer que a graça, que o pecado é normal, pode abusar da graça, isso jamais, meus irmãos. Jamais. E desculpa, pode me chamar do que quiser, mas eu jamais vou orientar alguém a violentar a graça
do jeito que Caio Fábio e sua turma faz. Ok, amados? Eu vou ficando por aqui. Compartilhe esse vídeo. Compartilhe essa live. Vá nas escrituras e veja se o adultério é uma coisa normal. Coloque lá. Veja nas escrituras se realmente o pecado é costumeiramente normal. Não, não é não. Não é não. Tá ok? Vou ficando por aqui. Mete o dedão aí, compartilha. Graça e paz. E que o Senhor abençoe a todos vocês.